Olha só, nessa terça-feira realizamos uma importante audiência pública ao lado de movimentos sociais como Tarifa Zero, Sem Cobrador Não Dá, Movimento e Associação Brasil Legal, Associação dos Usuários do Transporte Coletivo, e eu acredito que conquistamos a primeira vitória em relação à retirada dos cobradores. A promessa do prefeito Alexandre Calil de recontratar 500 cobradores é o primeiro passo para o retorno de mais de 5.600 trabalhadores que foram retirados dos seus postos de trabalho. Acompanhe a reportagem. É uma reclamação antiga, né, dos usuários, a falta de trocadores, né, Larissa? Bom dia para você. Oi, Mara, é muito frequente essa reclamação, né? O que os usuários dizem é que atrasa muito a viagem, dificulta muito ali o dia a dia, que o motorista não tem prestado atenção no trânsito em função de parar, ter que fazer conta de troco. Então, essa reclamação está sendo muito frequente. Na reunião ontem na prefeitura, o prefeito determinou que as empresas de ônibus, então, contratem imediatamente 500 cobradores e mais, comprovem que estão de fato fazendo essas contratações. Como? Enviando lista com o nome desses novos contratados toda semana para a Câmara Municipal, no setor, na Comissão de Transporte que existe na Câmara Municipal e também para a BH Trans. As reclamações são muito altas. Olha, no ano passado inteiro, 900 passageiros ligaram para a BH Trans reclamando que estava difícil ficar sem trocador ou que estava sem trocador no ônibus no horário que é proibido. Nesse ano, até agora, já são 991 reclamações. No ano passado, todo 900 e nesse ano só até agora, 991. Vamos ver como é que foi ontem essa reunião lá na prefeitura, na reportagem do Magno Dantas. A Meire é cobradora de ônibus e perdeu o emprego no ano passado. Para ela, a contratação de 500 cobradores não resolve o problema. Só 500 cobradores eu acho que atenderia o prefeito e não a demanda em si da nossa classe, que está praticamente todo mundo na rua. O prefeito deu prazo até o fim de setembro para que as contratações sejam feitas. Mas as empresas de ônibus devem enviar semanalmente uma lista para acompanhamento e fiscalização da Comissão de Transporte aqui da Câmara Municipal e da BH Trans. Após essa data, os ônibus que forem flagrados sem os cobradores serão retirados de circulação. O assunto foi discutido nesta audiência pública ontem à noite na Câmara Municipal. A medida adotada pela Prefeitura foi criticada na reunião. Não resolve. Segundo estudos de movimentos sociais, como o Tarifa Zero, nós temos uma retirada de 80% dos cobradores. Isso equivale a 5.600 cobradores. Ou seja, as empresas estão lucrando cerca de 280 milhões de reais ao descumprir esse contrato. E sujeitas a uma multa que não chega a 10 milhões de reais. Ou seja, um lucro absurdo que lesa a população. Todo mundo que pega ônibus em Belo Horizonte sabe disso, que não tem cobrador, e ele fica negociando assim o cumprimento de uma porcentagem do quanto de cobradores tem que ter. Nós já mostramos flagrantes de motoristas exercendo dupla função. De acordo com a BH Trans, no primeiro semestre deste ano, foram aplicadas quase 5.100 autuações às empresas de ônibus por falta de cobradores. O Sindicato das Empresas de Ônibus informou que vai acatar a determinação e contratar os agentes dentro do prazo determinado. Bom, o Setra, né, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus que circulam em Belo Horizonte, considerou a reunião ontem com o prefeito Alexandre Calil impositiva e disse, como mostrou aí na reportagem o Magno Dantas, que vai acatar a decisão e contratar no prazo estipulado pelo prefeito os 500 novos cobradores. A gente conversou também com o Sindicato das Empresas dos Ônibus Metropolitanos, aqueles que circulam em Belo Horizonte na região metropolitana. Eles dizem que no caso deles não há o que falar em irregularidade por não ter trocador, porque a maioria absoluta dos passageiros usa o cartão. O trocador só faz a cobrança de um percentual mínimo de passageiros, recebem 20% a mais por essa função e se tiver que colocar trocador de novo, o preço da passagem vai aumentar. A quantidade de multa aplicada, a gente viu aí, né? Mais de 5 mil só neste ano. Viu aí? A retirada de cobradores implica diretamente na insegurança e na lentidão do transporte público e todos os transtornos relacionados ao acúmulo de função dos motoristas. O descumprimento desse contrato já rendeu um lucro extra de 280 milhões de reais para os empresários do transporte. E agora ainda querem ameaçar aumentar o preço da passagem mais cara do Brasil. Que absurdo! Você vai aceitar isso? Eu não. Sou o vereador Pedro Bueno.